Ela estava sozinha na noite de Natal. Gravou um áudio desabafando tudo o que sentia. Por engano, enviou para a pessoa errada, e foi esse erro que mudou sua vida para sempre. Espero que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva no canal. Lembre de me contar de onde está assistindo. A noite de 24 de dezembro chegou a São Paulo com aquela mistura típica de luzes coloridas e solidão urbana. Enquanto a maior parte da cidade se preparava para celebrar o Natal em meio a abraços e mesas fartas, Letícia Silva se via presa em um apartamento minúsculo no bairro da Liberdade, cercada apenas pelo silêncio ensurdecedor de sua própria companhia. 26 anos, cabelos castanhos que caíam em ondas naturais sobre os ombros, olhos escuros que sempre pareciam guardar mais perguntas do que respostas. Letícia era uma dessas mulheres que a cidade grande engole sem pedir licença, prometendo oportunidades enquanto entrega apenas conta para pagar e o peso da distância de quem se ama. Ela tinha vindo do interior de Minas Gerais há 2 anos, com uma mala de sonhos e o coração cheio de esperança. A família ficou para trás na pequena cidade de Três Corações, onde todo mundo se conhecia pelo nome, e as portas ficavam abertas até tarde da noite. Aqui em São Paulo, as portas eram trancadas com ferrolho, os vizinhos mal olhavam nos olhos e os sonhos custavam bem mais caro do que ela imaginara. O trabalho como assistente administrativa na Almeida Importações era decente, pagava as contas, mas não preenchia o vazio que crescia dentro do peito a cada dia que passava longe de casa. Naquela noite, enquanto olhava para a mesinha de centro, onde havia colocado uma ceia improvisada, comprada no supermercado da esquina, Letícia sentiu o peso de todas as escolhas que a trouxeram até ali. Uma lasanha congelada esquentada no micro-ondas, um refrigerante de 2 litros pela metade e uma sobremesa que nem teve coragem de abrir. Do lado de fora, os fogos começavam a estourar, anunciando a chegada da meia-noite. Famílias inteiras se abraçavam, crianças corriam pelos corredores dos prédios, e ela estava ali, sozinha, com o celular nas mãos e uma vontade incontrolável de desabafar. Foi então que Letícia fez algo que jamais imaginaria fazer. Pegou o telefone, apertou o botão de gravar, áudio e simplesmente começou a falar. As palavras saíram como uma enxurrada, sem filtro, sem pudor. Falou sobre a solidão, sobre como era difícil fingir que estava tudo bem quando por dentro tudo desmoronava. Falou sobre as noites em claro, sobre a saudade da mãe, sobre o arrependimento de ter deixado tudo para trás em busca de um futuro que parecia cada vez mais incerto. A voz embargou mais de uma vez. As lágrimas desceram pelo rosto sem que ela tentasse segurá-las. Era um momento dela com ela mesma, um desabafo que precisava sair, mesmo que ninguém fosse ouvir. Ou, pelo menos era o que ela pensava. Quando terminou de gravar, Letícia olhou para o nome da melhor amiga, Mariana, na lista de contatos. Era para ela que o áudio deveria ir. Mariana sempre soube ouvir, sempre teve as palavras certas, mesmo quando não havia palavras certas a dizer. Mas o cansaço, as lágrimas e talvez a própria sorte conspiraram contra ela naquele momento. Sem perceber, o dedo deslizou alguns contatos para baixo e quando apertou enviar, o áudio foi direto para Gabriel Almeida, seu chefe, o dono da empresa, o homem mais temido e respeitado daquele prédio de 20 andares na Avenida Paulista. Letícia só percebeu o erro alguns minutos depois, quando o coração já havia se acalmado um pouco e a razão voltou a ocupar seu lugar. Olhou para a tela do celular e sentiu o sangue gelar nas veias. Ali estava, com 2 risquinhos azuis ao lado, indicando que a mensagem havia sido lida. Gabriel Almeida havia ouvido cada palavra, cada soluço, cada confissão de uma alma destroçada. O pânico foi imediato. As mãos tremeram, o estômago se revirou, e por um instante Letícia pensou que fosse desmaiar. Como poderia ter cometido um erro tão absurdo? Como explicaria aquilo na segunda-feira? Será que ele acharia que era uma tentativa patética de chamar a atenção? Pior ainda, será que usaria aquilo como motivo para a demissão? As perguntas se acumulavam sem que ela conseguisse encontrar respostas,
e o desespero foi tomando conta até que o celular vibrou em suas mãos. Era uma mensagem dele, curta, direta, mas completamente inesperada. Você está em casa agora? Letícia leu e releu a mensagem pelo menos 5 vezes antes de conseguir processar. Não havia acusação, não havia frieza, apenas uma pergunta simples, quase gentil. Ainda assim, ela hesitou. O que dizer? Como explicar? Decidiu. Ser honesta, afinal, mentir agora não faria diferença. Sim, senhor. Peço desculpas pelo áudio. Foi um engano terrível. A resposta veio em poucos segundos. Não se desculpe. Ninguém deveria passar o Natal sozinho. Me mande seu endereço. Estou indo te buscar. Letícia precisou ler a mensagem 3 vezes antes de acreditar no que estava vendo. Gabriel Almeida, o homem que mal olhava para os funcionários nos corredores, que assinava documentos sem levantar os olhos, que era conhecido por demitir pessoas sem pestanejar, estava oferecendo para buscá-la. Naquela noite, no Natal, ela quis recusar. Quis dizer que estava tudo bem, que não precisava de caridade, que aquilo era apenas um momento de fraqueza. Mas algo na mensagem dele, algo na forma como as palavras foram escolhidas, fez com que uma parte dela acreditasse que talvez, só talvez, aquilo não fosse sobre pena. Talvez fosse sobre algo mais profundo, algo que ela não conseguia entender ainda. Com os dedos ainda trêmulos, Letícia digitou o endereço e enviou. Depois correu para o banheiro, lavou o rosto, tentou disfarçar os olhos inchados e trocou de roupa. Não sabia bem o que esperar, mas de alguma forma sentia que sua vida estava prestes a mudar, de uma maneira que jamais imaginara. 40 minutos depois, uma BMW preta estacionava em frente ao prédio modesto onde Letícia morava. Ela desceu as escadas correndo, o coração batendo descompassado no peito. Quando abriu a porta do carro, seus olhos encontraram os de Gabriel pela primeira vez fora do ambiente de trabalho. Ele estava diferente, sem o terno impecável, vestido de forma casual, com uma camisa polo e calça jeans. O rosto ainda carregava aquela seriedade característica, mas havia algo nos olhos dele que Letícia nunca tinha visto antes. Cansaço, solidão, talvez até um pouco de dor. Obrigada por ter vindo, Sr. Almeida. Ela começou, a voz ainda hesitante. Gabriel, ele corrigiu enquanto colocava o carro em movimento. Hoje não sou seu chefe. Hoje somos apenas 2 pessoas que não deveriam estar sozinhas no Natal. O trajeto foi feito em silêncio. Não um silêncio desconfortável, mas um daqueles que existem entre pessoas que estão processando sentimentos complexos demais para serem traduzidos em palavras. Letícia olhava pela janela, vendo a cidade passar, as luzes de Natal nas fachadas dos prédios, as famílias nas calçadas. Gabriel mantinha os olhos fixos na estrada, mas de vez em quando lançava olhares rápidos para ela, como se estivesse tentando entender quem realmente era aquela mulher que trabalhava no 12º andar de sua empresa. A mansão ficava em um condomínio fechado no Morumbi, uma das regiões mais nobres de São Paulo. Quando o portão se abriu e o carro entrou, Letícia sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. Jardins imensos, iluminação perfeita e uma casa que mais parecia um palácio moderno, com linhas retas e janelas de vidro que iam do chão ao teto. Era impressionante e, ao mesmo tempo, triste, porque, apesar de toda aquela grandeza, havia algo de vazio naquele lugar. É enorme, Letícia comentou quase sem querer. E gelado, Gabriel respondeu com um tom que carregava mais do que apenas uma referência à temperatura. Vem, preciso te apresentar alguém. Eles entraram pela porta principal e Letícia foi recebida por uma decoração minimalista, elegante, mas sem vida. Tudo era perfeito demais. Não havia brinquedos espalhados, não havia fotografias nas paredes, não havia nada que indicasse que alguém realmente vivia ali. Gabriel a guiou até a sala de estar, onde uma árvore de Natal imponente ocupava um canto, com presentes cuidadosamente arrumados embaixo. E no sofá, enrolada em um cobertor rosa, dormia uma menina pequena. Não devia ter mais de 3 anos. O rostinho angelical,
os cachos loiros espalhados pelo travesseiro e uma expressão de paz que contrastava com todo o vazio daquela casa. Sofia, Gabriel disse baixinho, como se apenas pronunciar o nome da filha já trouxesse um misto de amor e tristeza. Ela é a única coisa boa que sobrou do meu casamento. Letícia olhou para ele e, pela primeira vez, viu algo além do executivo implacável. Viu um pai. Um homem que carregava dores que ele não compartilhava com ninguém. Um homem que, assim como ela, estava tentando sobreviver em meio ao caos da vida. Ela é linda, Letícia sussurrou com um sorriso sincero. Gabriel acenou com a cabeça, e então os dois se dirigiram para a cozinha, onde uma mesa já estava posta. Não era uma ceia grandiosa, mas havia comida suficiente para dois, preparada por ele mesmo, segundo explicou. Letícia ficou surpresa ao saber que ele cozinhava, que ele fazia as próprias refeições, que tentava ser presente para a filha, mesmo com a agenda lotada e as responsabilidades de comandar uma empresa. Enquanto comiam, Gabriel começou a falar, não sobre negócios, não sobre trabalho, mas sobre vida, sobre como havia se casado cedo demais com a mulher errada, apenas porque era o que se esperava dele. Sobre como a esposa nunca quis ser mãe, mas engravidou mesmo assim, e passou os primeiros anos de Sofia fingindo que tudo estava bem, até que um dia simplesmente fez as malas e foi embora. Partiu para a Europa, em busca de uma liberdade que ela nunca tinha tido, deixando para trás uma filha que mal conhecia e um marido destroçado. Letícia ouvia tudo em silêncio, sentindo o peso das palavras dele. Percebia que Gabriel não era o homem frio que todos pensavam ser. Ele era apenas alguém que aprendeu a esconder a dor atrás de uma máscara de profissionalismo, alguém que se fechou para o mundo porque o mundo já o tinha machucado demais. E seu pai? Letícia perguntou, lembrando-se de ter ouvido comentários no escritório sobre o patriarca da família Almeida. Gabriel suspirou fundo, e pela primeira vez naquela noite, um lampejo de raiva atravessou seu rosto. Meu pai é um homem que acredita que poder e controle são as únicas coisas que importam. Ele me criou para ser uma extensão dele, para perpetuar o império que ele construiu. Nunca me perguntou o que eu queria. Nunca se importou com o que eu sentia. Quando meu casamento acabou, a primeira coisa que ele disse foi que eu precisava encontrar outra esposa rapidamente, para não manchar a imagem da família. Como se eu fosse um produto defeituoso que precisava de reparo urgente. Letícia sentiu o coração apertar. De repente, entendia tantas coisas. Entendia por que Gabriel era distante no trabalho. Por que ele evitava criar laços. Por que havia aquela tristeza profunda nos olhos dele. Mas você tem a Sofia, Letícia disse suavemente, e ela precisa de você. Eu sei, Gabriel, respondeu e pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno apareceu em seu rosto. Ela é a razão pela qual eu acordo todos os dias, a razão pela qual ainda acredito que vale a pena tentar. Eles continuaram conversando até tarde, sobre suas vidas, seus sonhos, seus medos. Letícia contou sobre a família em Minas, sobre como era difícil estar longe, sobre como às vezes se perguntava se havia feito a escolha certa ao vir para São Paulo. Gabriel ouvia com atenção, fazendo perguntas, demonstrando um interesse genuíno que ela nunca imaginou que ele pudesse ter. Quando a noite já estava no fim, e Letícia precisou voltar para casa, Gabriel insistiu em levá-la. No caminho de volta, ele fez uma proposta inesperada. Você gostaria de voltar aqui amanhã? Sofia acorda cedo e adora quando tem alguém para brincar com ela. Eu sei que é estranho, mas sinto que você entende. E seria bom ter alguém por perto que não me julga. Letícia olhou para ele, para aquele homem poderoso que de repente parecia tão vulnerável, e sentiu algo se mover dentro do peito. Não era pena, não era admiração, era algo diferente, algo que ela não conseguia nomear ainda, mas que sabia que mudaria tudo. Eu adoraria, ela respondeu com um sorriso que vinha do fundo da alma, e assim, o que começou como um erro, como um áudio enviado para a pessoa errada, em um momento de desespero, transformou-se no início de algo que nenhum dos dois esperava. Algo que desafiaria todas as regras.
algo que testaria todos os limites, algo que provaria que, às vezes, as melhores histórias nascem dos erros mais improváveis. Nos dias que se seguiram, Letícia passou a visitar a mansão regularmente. A princípio, como uma ajuda para Gabriel com Sofia. A menina a recebeu, de braços abertos, como se reconhecesse nela uma luz que faltava naquela casa. Brincavam no jardim, pintavam desenhos, liam histórias antes de dormir. E aos poucos, Gabriel começou a fazer parte daqueles momentos. Deixava o trabalho mais cedo, participava das brincadeiras e, pela primeira vez em muito tempo, ria de verdade. Mas nem tudo que nasce é aceito pelo mundo. E o que Letícia e Gabriel ainda não sabiam é que olhos atentos observavam cada movimento, que planos estavam sendo traçados nas sombras, que forças poderosas não aceitariam aquela aproximação. Dentro da empresa, Eduarda Tavares, uma das executivas mais ambiciosas da Almeida Importações, notou a mudança em Gabriel. Ela sempre tivera planos para si mesma que incluíam estar ao lado do homem mais poderoso da companhia, e agora via aqueles planos ameaçados por uma simples assistente administrativa. Eduarda era o tipo de mulher que não aceitava perder, e ela faria o que fosse necessário para garantir que Letícia Silva saísse do caminho. Ao mesmo tempo, Antônio Almeida, o patriarca da família, observava de longe. Ele tinha espiões por toda parte. Sabia exatamente o que estava acontecendo entre seu filho e aquela funcionária. E aquilo não poderia continuar, não enquanto ele ainda tivesse poder para impedir. Os dois se encontraram em um jantar privado, onde selaram uma aliança que mudaria o rumo de tudo. Uma aliança baseada em manipulação, mentiras e um plano tão cruel quanto eficaz. Mas naquele momento, enquanto Letícia embalava Sofia para dormir e Gabriel a observava da porta do quarto com um olhar que já não conseguia mais esconder, nenhum dos dois imaginava a tempestade que estava prestes a desabar sobre suas vidas. O amor estava apenas começando a florescer, mas o preço que teriam que pagar por ele seria alto demais. E a pergunta que ficava no ar era simples: será que o que estavam construindo seria forte o suficiente para resistir ao que viria pela frente? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Os meses que se seguiram àquela noite de Natal foram os mais intensos e contraditórios que Letícia já havia vivido. Durante o dia, ela continuava sendo a assistente administrativa discreta que chegava cedo, cumpria suas funções com eficiência e saía sem chamar atenção. Mas à noite e nos fins de semana transformava-se em parte essencial da vida de Gabriel e Sofia. Uma rotina silenciosa se estabeleceu entre eles, tão natural quanto perigosa. As visitas à mansão no Morumbi se tornaram frequentes. Letícia ajudava Gabriel com a pequena Sofia, que a cada dia se apegava mais àquela presença feminina carinhosa que preenchia um vazio deixado pela mãe ausente. A menina chamava Letícia de Lê, e aquele apelido carinhoso era pronunciado com tanta alegria que derretia qualquer coração. Elas brincavam no jardim imenso, faziam bolos na cozinha gourmet, assistiam desenhos animados enroladas no sofá. E Gabriel observava tudo com um misto de gratidão e algo mais profundo que ele ainda não tinha coragem de nomear. As conversas entre Gabriel e Letícia se tornaram mais longas, mais íntimas. Depois que Sofia dormia, eles ficavam na varanda, tomando vinho e falando sobre a vida. Gabriel contava sobre os desafios de comandar uma empresa familiar, sobre a pressão constante do pai, sobre como às vezes sentia que não era dono da própria vida. Letícia, por sua vez, compartilhava seus sonhos de um dia voltar para Minas e abrir um pequeno negócio próprio, algo que fosse só dela, onde pudesse ser livre. Mas havia algo no ar, uma tensão que crescia a cada encontro de olhares, a cada toque acidental de mãos, a cada silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Os dois sentiam, os dois sabiam, mas nenhum ousava dar o primeiro passo, conscientes de que cruzar aquela linha mudaria tudo para sempre. Foi em uma noite de março, quando a chuva caía forte lá fora e Sofia dormia tranquilamente em seu quarto, que as barreiras finalmente caíram. Gabriel e Letícia estavam na sala, sentados no sofá, conversando sobre um livro que ambos haviam lido.
A discussão era animada, apaixonada, e em um determinado momento, quando Letícia gesticulava tentando explicar seu ponto de vista, Gabriel segurou sua mão. O gesto foi suave, mas carregado de intenção. Eles se olharam, e naquele olhar havia tudo: medo, desejo, esperança, certeza. Gabriel se aproximou devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas Letícia não recuou. Pelo contrário, fechou os olhos e deixou que aquele momento finalmente acontecesse. O beijo foi inevitável, doce, intenso, carregado de todos os sentimentos que haviam sido guardados por meses. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Gabriel segurou o rosto de Letícia entre as mãos, os olhos escuros fixos nos dela. Eu não deveria estar fazendo isso, ele murmurou, a voz rouca. Você trabalha... Para mim, isso complica tudo. Eu sei, Letícia respondeu, a voz trêmula, mas firme. Mas não me importo. Não consigo mais fingir que não sinto o que sinto. Nem eu, Gabriel admitiu, e a beijou novamente, com mais urgência, mais certeza. Naquela noite, algo mudou irrevogavelmente entre eles. Não foi apenas um momento de fraqueza ou uma paixão passageira. Foi o reconhecimento de que, apesar de todas as impossibilidades, apesar de todos os obstáculos, havia ali um sentimento real. Algo que valia a pena lutar. Nos dias seguintes, eles tentaram manter a discrição no ambiente de trabalho. Letícia continuava no 12º andar, Gabriel no 20º. Cruzavam nos elevadores às vezes e trocavam olhares rápidos que diziam tudo sem dizer nada. Mas fora da empresa, eram apenas dois seres humanos, tentando construir algo genuíno em meio ao caos urbano de São Paulo. No entanto, nem tudo que se esconde permanece escondido para sempre. Eduarda Tavares sempre foi uma mulher atenta, observadora, estratégica. Ela não chegou ao cargo de diretora de operações aos 32 anos por acaso. Sabia ler pessoas, antecipar movimentos, identificar ameaças. E Letícia Silva havia se tornado, aos olhos dela, a maior ameaça aos seus planos. Eduarda sempre sonhara em estar ao lado de Gabriel Almeida, não apenas como parceira de negócios, mas como esposa, a mulher que ajudaria a comandar o império. Ela vinha trabalhando nisso há anos, de forma sutil, mas consistente. Oferecia-se para trabalhar em projetos importantes, ficava até tarde no escritório quando sabia que Gabriel também estaria lá, organizava jantares de negócios, onde sempre arranjava um jeito de sentar ao lado dele. Mas Gabriel sempre foi educado, profissional, distante. Nunca demonstrou interesse, até que Eduarda começou a notar mudanças. Gabriel sorrindo mais, deixando o escritório mais cedo, e principalmente aquela assistente administrativa, insignificante, começando a aparecer onde não deveria. Primeiro foi o comentário de uma secretária sobre ter visto Gabriel e Letícia conversando na copa do café por mais tempo do que o normal. Depois, foi a própria Eduarda que os viu saindo juntos do prédio, tarde da noite, quando achavam que não havia mais ninguém. Eduarda começou a investigar. Discretamente, claro. Descobriu que Letícia morava sozinha, que vinha do interior, que não tinha muitos laços em São Paulo. Perfeito. Quanto mais vulnerável o alvo, mais fácil a destruição. Mas Eduarda sabia que não poderia fazer isso sozinha. Precisava de um aliado, poderoso, e sabia exatamente quem procurar. Antônio Almeida era um homem de 72 anos, mas com a energia e a determinação de alguém décadas mais jovem. Havia construído a Almeida Importações do Zero, transformando um pequeno negócio de importação de tecidos em um império multimilionário. Seu poder não se limitava à empresa. Ele tinha influência política, social, econômica. Era respeitado e temido em igual medida. Mas havia algo que Antônio não conseguia controlar: seu próprio filho. Gabriel sempre foi diferente, sensível, questionador, rebelde à sua maneira. Não bastava apenas seguir ordens, ele precisava entender o porquê de tudo. E quando o casamento com Isabela terminou, Antônio viu ali uma oportunidade perfeita para retomar o controle.
Planejava casar Gabriel novamente com alguém de seu círculo social, alguém que entendesse as regras do jogo, alguém que fortalecesse ainda mais o Império Almeida. Quando Eduarda pediu uma reunião particular com ele, Antônio já sabia o que viria. Ele tinha seus informantes também. Sabia sobre a aproximação entre Gabriel e aquela funcionária e já estava traçando planos para acabar com aquilo. O encontro aconteceu em um restaurante discreto, na região dos Jardins, longe de olhares curiosos. Eduarda vestia um tailleur impecável, os cabelos presos em um coque elegante, a postura ereta e confiante. Antônio, de terno escuro e gravata de seda, exalava poder mesmo em um ambiente informal. Senhor Almeida, agradeço por ter aceitado meu convite. Eduarda começou após os cumprimentos iniciais. Eduarda, você é uma das profissionais mais competentes da minha empresa. Sei reconhecer valor. Então diga-me, o que é tão importante que não poderia ser discutido no escritório? Eduarda respirou fundo. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha, mas não havia volta agora. Trata-se de Gabriel e de uma situação que pode prejudicar tanto sua vida pessoal quanto a imagem da empresa. Os olhos de Antônio se estreitaram levemente. Continue. Há uma funcionária, Letícia Silva, assistente administrativa. Ela e Gabriel estão se envolvendo. Não é apenas profissional, é pessoal, íntimo. Antônio não demonstrou surpresa. Apenas assentiu lentamente. Eu sei. Tenho acompanhado. Então, o senhor entende o problema. Gabriel é o rosto da Almeida Importações. Ele se relacionar com uma simples funcionária, alguém sem posição social, sem família influente, é um risco para a reputação dele, para a empresa, para tudo que o senhor construiu. Antônio tomou um gole do uísque que havia pedido, pensativo. E você está me contando isso por preocupação com a empresa ou por interesse pessoal? Eduarda não vacilou. Por ambos. Não vou fingir que não tenho interesse em Gabriel. Acho que seria uma parceira adequada para ele, tanto nos negócios quanto na vida. Mas além disso, genuinamente acredito que essa moça é uma má influência. Gabriel está diferente, mais distante das decisões importantes, mais rebelde contra suas orientações. Rebelde é pouco, Antônio resmungou. Meu filho sempre foi teimoso. Mas você tem razão, isso precisa acabar. E precisa acabar de uma forma que ele não possa culpar ninguém além dela. Exatamente o que pensei, Eduarda concordou, inclinando-se levemente para a frente. Tenho uma proposta. Algo que afastaria essa mulher de Gabriel definitivamente, sem que ele pudesse contestar. Estou ouvindo. E ali, naquele restaurante elegante, enquanto a cidade lá fora continuava sua rotina frenética, dois dos seres humanos mais ambiciosos e desprovidos de escrúpulos que Letícia jamais conheceria começaram a tramar sua destruição. O plano era simples em sua crueldade e complexo em sua execução. Eles forjariam provas de que Letícia estava desviando dinheiro da empresa. Não valores pequenos que pudessem ser considerados erros contábeis, mas uma quantia significativa que caracterizaria crime. Eduarda, com seu acesso privilegiado aos sistemas da empresa, poderia criar as movimentações falsas. E Antônio, com suas conexões, garantiria que as provas parecessem irrefutáveis. Mas havia um detalhe que tornaria tudo ainda mais perfeito. Uma investigação discreta revelou que a família de Letícia, em Minas Gerais, tinha dívidas antigas, relacionadas a um empréstimo mal resolvido de anos atrás. Pequeno demais para ser problema, mas grande o suficiente para servir como motivação plausível para um crime. Afinal, uma moça pobre, com família endividada, trabalhando perto de tanto dinheiro, seria o suspeito perfeito. Eles começaram a preparar o terreno. Eduarda passou a observar os hábitos de Letícia, seus horários quando usava o computador, quando se ausentava da mesa. Tudo foi anotado, estudado, planejado. Enquanto isso, completamente alheios à tempestade que se formava, Gabriel e Letícia viviam o que talvez fossem os dias mais felizes de suas vidas. Gabriel apresentou Letícia à sua mãe, Helena, uma mulher elegante e sensível que vivia praticamente reclusa,
desde que o casamento com Antônio havia esfriado décadas atrás. Helena se encantou imediatamente com Letícia. Viu nela algo que há muito não via em seu filho, alegria genuína. E mais do que isso, viu que Letícia amava Gabriel não por seu dinheiro ou status, mas por quem ele realmente era. Ela é especial, Gabriel, Helena disse ao filho em uma conversa particular. Não deixe seu pai destruir isso. Ele já destruiu tantas coisas boas em sua vida. Não vou deixar, mãe, Gabriel prometeu, segurando a mão dela. Pela primeira vez em anos eu me sinto vivo. Lê me faz lembrar quem eu era antes de tudo isso. Antes das pressões, das expectativas, dos fracassos. Com ela, eu posso simplesmente ser eu mesmo. Então lute por ela, Helena aconselhou com os olhos marejados. Lute como eu não tive coragem de lutar. Mas nem toda a força de vontade do mundo poderia prepará-los para o que estava por vir. Era uma sexta-feira de abril quando o plano foi executado. Letícia estava em sua mesa terminando alguns relatórios quando precisou usar o banheiro. Deixou o computador ligado por não mais que 5 minutos. Foi tempo suficiente. Eduarda, que havia esperado semanas por aquele momento, agiu com precisão cirúrgica. Entrou na sala, verificou que não havia ninguém por perto e inseriu um pendrive no computador de Letícia. Em menos de 2 minutos, arquivos foram transferidos, acessos foram criados e o que parecia ser uma série de transações bancárias suspeitas ficou registrado no histórico do computador daquela máquina específica. Quando Letícia voltou, nada parecia diferente. Ela terminou seu trabalho e foi para casa, sem a menor ideia de que sua vida havia acabado de ser completamente virada de cabeça para baixo. No mesmo fim de semana, Gabriel e Letícia foram para uma pequena pousada no litoral paulista. Foi a primeira vez que ficaram sozinhos, longe de tudo e de todos. Caminharam pela praia de mãos dadas, jantaram em restaurantes simples, mas charmosos, e à noite, na varanda do quarto, enquanto ouviam o som das ondas, Gabriel fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Ele pegou a mão de Letícia e a olhou nos olhos com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Lê, eu sei que tudo isso é complicado. Sei que começou de uma forma inusitada, que existem obstáculos, que o mundo pode não entender. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Eu te amo. De verdade. E quero construir um futuro com você. Letícia sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Lágrimas de felicidade, de incredulidade, de medo do quanto aquelas palavras significavam. Eu também te amo, ela respondeu, a voz embargada. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Eles se beijaram sob o céu estrelado, sem saber que aquele seria um dos últimos momentos de paz que teriam por muito, muito tempo. Na segunda-feira seguinte, quando Gabriel chegou ao escritório, foi recebido por Antônio e 2 membros do departamento jurídico. A expressão no rosto do pai era de uma severidade que ele conhecia bem. Algo muito sério havia acontecido. Precisamos conversar. Agora, Antônio disse, sem rodeios. Na sala de reuniões, Gabriel foi informado sobre o suposto desvio de recursos. Apresentaram relatórios, extratos bancários, registros de acesso. Tudo apontava para Letícia Silva. Todas as transações haviam sido feitas de seu computador. Os valores desviados correspondiam exatamente às necessidades que a família dela teria para quitar as dívidas antigas. Gabriel sentiu o mundo desabar. Não era possível. Não podia ser verdade. Letícia jamais faria algo assim. Isso é um erro, ele disse, a voz firme, mas abalada. Tem que ser um erro. Lê nunca faria isso. Gabriel, Antônio falou, com um tom que fingia preocupação paterna. Sei que é difícil aceitar, especialmente considerando que você e essa moça desenvolveram uma proximidade inadequada. Mas as provas são claras, e você sabe que não podemos simplesmente ignorar. É crime. Precisamos tomar as medidas cabíveis. Não, Gabriel se levantou bruscamente. Não vou acreditar nisso sem falar com ela, sem dar a ela a chance de se explicar. Ela já está sendo chamada para depor. Eduarda, que até então permanecera calada em um canto da sala, finalmente falou.
O departamento jurídico acionará as autoridades ainda hoje se não houver uma resolução interna. Gabriel olhou para Eduarda e, pela primeira vez, percebeu algo em seus olhos. Satisfação. Triunfo. E naquele momento, uma suspeita terrível começou a se formar em sua mente. Mas as provas estavam ali, irrefutáveis, e ele não sabia o que fazer. Letícia foi chamada ao 20º andar naquela mesma tarde. Quando entrou na sala de reuniões e viu Gabriel, Antônio, Eduarda e os advogados, soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. As acusações foram apresentadas. Ela ouviu tudo em estado de choque. Cada palavra era como uma facada. Desvio de recursos, fraude, crime, seu nome sendo destruído em questão de minutos. Isso não é verdade, ela conseguiu dizer, a voz trêmula. Eu nunca fiz nada disso. Eu jamais roubaria da empresa. Jamais roubaria de você, Gabriel. Ela olhou para ele, implorando com os olhos que acreditasse nela. Mas Gabriel estava pálido, os punhos cerrados, claramente em conflito interno. As provas vieram do seu computador, Letícia, um dos advogados explicou com frieza profissional. Os acessos, as transações, tudo foi feito usando suas credenciais. Então alguém usou meu computador. Alguém me incriminou. Por favor, vocês precisam investigar direito. Nós investigamos. Eduarda interveio com uma calma cruel. Durante semanas. E todas as evidências apontam para você. Letícia sentiu que ia desmaiar. Como aquilo estava acontecendo? Como sua vida havia se transformado em um pesadelo em questão de horas? Gabriel. Ela se voltou para ele, lágrimas correndo pelo rosto. Você me conhece. Você sabe quem eu sou. Por favor, acredite em mim. Gabriel a olhou e, pela primeira vez desde que se conheceram, Letícia não conseguiu ler o que havia em seus olhos. Havia dor, confusão, dúvida. E aquela dúvida, por menor que fosse, foi como uma punhalada no coração dela. Eu preciso de tempo, Gabriel finalmente disse, a voz rouca. Preciso pensar. Naquele momento, Letícia entendeu que não importava o que dissesse, não importava quantas vezes negasse. A armadilha havia sido tão bem feita que até mesmo o homem que amava estava questionando sua inocência. E o que ela ainda não sabia é que aquele era apenas o começo. O pior ainda estava por vir. E quando a verdade finalmente fosse descoberta, talvez já fosse tarde demais para salvar o que haviam construído juntos. Os dias que se seguiram àquela reunião foram os mais sombrios da vida de Letícia. Ela foi afastada de suas funções enquanto uma investigação interna era conduzida. Passou a viver em um limbo angustiante, onde cada manhã acordava esperando que aquele pesadelo tivesse acabado. Mas a realidade cruel continuava ali, implacável. Gabriel tentou ajudar. Contratou advogados para defendê-la, exigiu que a investigação fosse mais profunda, que procurassem outras explicações. Mas a cada nova análise, as provas continuavam apontando para Letícia. Os registros eram precisos demais, os horários batiam perfeitamente e a movimentação do dinheiro parecia ter uma lógica que até os advogados mais céticos achavam difícil de refutar. Antônio pressionava, Eduarda insinuava, e aos poucos, até mesmo aqueles que inicialmente acreditaram na inocência de Letícia começaram a hesitar. Afinal, em um mundo onde tudo gira em torno de lucro e aparências, a palavra de uma jovem simples do interior valia pouco contra pilhas de documentos e evidências bancárias. Letícia tentava manter a calma, mas por dentro estava desmoronando. Ligava para a mãe em Minas, tentando esconder o desespero na voz, dizendo que estava tudo bem, que era apenas um mal-entendido que logo seria resolvido. Mas quando desligava o telefone, sentava no chão daquele apartamento minúsculo e chorava até não ter mais lágrimas. O pior de tudo era ver Gabriel. Nos breves momentos em que se encontravam, ele parecia um homem dividido ao meio. Uma parte dele acreditava nela, amava-a, queria protegê-la. Mas a outra parte, aquela moldada por anos de ensinamentos sobre confiança e responsabilidade nos negócios, questionava. E Letícia via aquela dúvida crescer a cada dia, como uma sombra que aos poucos consumia toda a luz.
Foi em uma noite chuvosa de maio que tudo chegou ao limite. Gabriel apareceu no apartamento de Letícia sem avisar. Estava desarrumado, o que era incomum para ele. A camisa amarrotada, os cabelos bagunçados, olhos vermelhos de quem não dormia há dias. "Precisamos conversar", ele disse, entrando sem esperar convite. Letícia fechou a porta e se encostou nela, o coração batendo forte no peito. Sabia que aquele momento chegaria. Sabia que não seria bom. "Meu pai deu um ultimato", Gabriel começou, a voz cansada. "Ou eu entrego você às autoridades e encerro isso, ou ele vai à polícia por conta própria. E se ele fizer isso, vai garantir que você seja processada com todo o peso da lei. Prisão, Letícia. Anos de prisão." "Mas eu não fiz nada", ela disse pela 1000ª vez, a voz quase um sussurro. "Eu sei que você diz isso. Eu quero acreditar. Mas as provas, Lê, as malditas provas estão todas contra você. E eu não sei mais o que fazer. Não sei se estou sendo cego por amor ou se realmente existe algo que não estamos vendo." Pela primeira vez, Letícia viu o homem que amava completamente quebrado. E entendeu algo terrível. Enquanto ela continuasse ali, Gabriel seria destruído. Seria forçado a escolher entre ela e tudo o que construiu, entre o amor e a responsabilidade, entre o coração e a razão. E não importava qual escolha fizesse, ele sairia dilacerado. Foi naquele instante, olhando para ele sob a luz fraca do abajur, que Letícia tomou a decisão mais difícil de sua vida. Uma decisão que quebraria ambos, mas que talvez fosse a única forma de salvá-lo. "Gabriel", ela disse, e algo em seu tom fez com que ele parasse de andar de um lado para o outro e a olhasse. "Eu cansei." "O quê?" "Eu cansei dessa batalha. Cansei de lutar contra algo que não posso vencer. Cansei de ver você sendo destruído por minha causa." "Lê, do que você está falando?" Letícia respirou fundo, pedindo forças para fazer o que precisava ser feito. Cada palavra que estava prestes a dizer era uma mentira. Mas era uma mentira necessária. A mentira mais dolorosa e ao mesmo tempo mais amorosa que ela jamais contaria. "Talvez eles estejam certos. Talvez eu não sirva para esse mundo. Seu mundo. Eu sou apenas uma garota do interior que sonhou grande demais e agora está pagando o preço. Não vale a pena, Gabriel. Nós não valemos a pena." Gabriel ficou lívido. "Não diga isso. Não se atreva a dizer isso." "Eu não aguento mais", Letícia continuou, forçando frieza na voz, escondendo as lágrimas que queimavam por trás dos olhos. "Não aguento as acusações, as investigações, a pressão, e não aguento ver o que isso está fazendo com você. Eu quero minha vida de volta. Quero paz. E essa paz só vem se eu me afastar de tudo isso. De você." "Você está mentindo", Gabriel disse, se aproximando dela, segurando seus braços. "Você está mentindo porque acha que isso vai me proteger, mas não vai. Só vai nos destruir." "Deixa eu ir, Gabriel", Letícia sussurrou, e pela primeira vez deixou uma lágrima escapar. "Por favor, deixa eu ir." Ela se soltou do abraço dele e foi até a porta, abrindo-a. O gesto era claro. Ele precisava sair. Gabriel ficou ali parado, olhando para ela como se não a reconhecesse, como se a mulher que amava tivesse se transformado em uma estranha. "Se você sair agora", Letícia disse, a voz quebrando, mas ainda firme, "não volte, porque eu não estarei mais aqui." "Você vai fugir?" "Vou recomeçar, longe de tudo isso, e você vai seguir sua vida. Vai encontrar alguém do seu mundo, vai ser feliz com Sofia, vai esquecer que eu existi." "Eu nunca vou te esquecer", Gabriel disse, e havia tantas emoções em sua voz que Letícia quase desmoronou. Mas ela se manteve firme, precisava manter-se firme, por ele, por Sofia, por tudo que ainda poderia ser salvo se ela simplesmente saísse do caminho. "Adeus, Gabriel." Ele ficou mais alguns segundos ali, como se esperasse que ela mudasse de ideia, como se esperasse que aquilo tudo fosse apenas um pesadelo. Mas quando viu que ela não vacilaria, virou-se e saiu, fechando a porta com uma suavidade que contrastava com a violência do momento. Assim que Gabriel foi embora, Letícia desabou.
Caiu de joelhos no chão e chorou como nunca havia chorado na vida. Chorou pela mentira que acabara de contar. Chorou pelo amor que havia sacrificado. Chorou pelo futuro que nunca teria. Mas mesmo em meio à dor lancinante, sabia que havia feito a coisa certa. Gabriel estaria livre agora. Livre para continuar sua vida sem o peso da culpa, sem ter que escolher entre ela e tudo mais. E ela? Ela encontraria uma forma de sobreviver. Sempre encontrava. O que Letícia não sabia naquele momento era que carregava dentro de si uma nova vida. Um segredo que mudaria tudo. Um filho de Gabriel, concebido naquele fim de semana no litoral, quando o mundo ainda parecia cheio de possibilidades. A descoberta veio 2 semanas depois da separação. Letícia estava no pequeno quarto que agora alugava na casa da amiga Mariana, na zona leste da cidade. O enjoo matinal, o atraso no ciclo, a sensibilidade nos seios. Todos os sinais estavam ali, mas ela havia ignorado, atribuindo ao estresse da situação. Até que Mariana, sempre atenta, comprou um teste de farmácia e praticamente obrigou a amiga a fazer. 2 linhas. Positivo. Letícia ficou sentada no banheiro por quase 1 hora, apenas olhando para aquele resultado. Grávida. Ela estava grávida de Gabriel, do homem que a amava, mas que havia afastado. Do homem que provavelmente a odiava agora, pensando que ela era uma covarde que havia desistido de lutar. A primeira reação foi de pânico. Como criaria um filho sozinha? Como sustentaria uma criança sem emprego, sem dinheiro, com seu nome manchado? Mas aos poucos, enquanto a mão instintivamente ia ao ventre ainda liso, algo mudou dentro dela. Uma força que não sabia que possuía começou a emergir. Aquele bebê era parte dela e parte de Gabriel. Era a prova viva de que o amor deles havia sido real, mesmo que breve. E se o mundo inteiro estava contra ela, se todas as portas estavam fechadas, pelo menos teria aquela criança. Aquele ser que ainda estava por vir e que dependeria completamente dela. Eu vou proteger você, Letícia sussurrou, a mão ainda no ventre. Não importa o que aconteça, vou te proteger. Mariana foi um anjo naqueles meses. Ela e o marido tinham pouco, mas dividiram o que tinham. Deram abrigo, comida, apoio emocional. Letícia conseguiu alguns trabalhos esporádicos, nada que levantasse suspeitas ou que a colocasse sob os holofotes. Limpava casas, cuidava de crianças, fazia qualquer coisa honesta que lhe permitisse ganhar algum dinheiro para as despesas médicas que viriam. A gravidez foi difícil, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cada vez que sentia o bebê se mexer, pensava em Gabriel. Imaginava como seria se ele soubesse, se ele estaria feliz, se ele acreditaria que o filho era dele, ou se pensaria que era mais uma mentira. As noites eram as piores. Deitada na cama estreita, as mãos no ventre que crescia, Letícia se permitia sonhar com como teria sido. Gabriel descobrindo a gravidez e ficando emocionado. Eles contando para Sofia que ganharia um irmãozinho, preparando o quartinho do bebê juntos, escolhendo nomes, sendo uma família. Mas esses sonhos sempre terminavam da mesma forma, com a lembrança cruel da realidade. Ela não poderia voltar. Não enquanto as acusações continuassem pendentes. Não enquanto sua presença significasse risco para Gabriel e sua filha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma mansão agora ainda mais vazia e silenciosa, Gabriel vivia seu próprio inferno particular. A dor da separação foi muito pior do que ele imaginou. Nos primeiros dias, tentou convencer-se de que Letícia havia feito a escolha certa, que realmente era melhor assim. Mas, à medida que as semanas passavam, a ausência dela se tornava insuportável. Sofia perguntava por Lê todos os dias. Por que ela não vinha mais? Por que não brincavam mais no jardim? Onde ela estava? E Gabriel não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 3 anos a complexidade dolorosa das relações adultas? Ele se tornou uma casca vazia, ia ao trabalho, tomava decisões, assinava documentos, mas era como se fizesse tudo no piloto automático. À noite, sentava no mesmo sofá onde haviam se beijado pela primeira vez
e se perguntava onde tudo havia dado errado. Antônio parecia satisfeito. Com Letícia fora do caminho, o escândalo havia sido abafado. A empresa não sofreu nenhum dano, e aos poucos o assunto foi sendo esquecido. Ele tentou aproximar Gabriel de outras mulheres. Organizou jantares onde estavam presentes filhas de empresários, viúvas elegantes, mulheres que seriam parceiras adequadas para o herdeiro do Império Almeida. Mas Gabriel recusava todas. Não com grosseria, mas com uma firmeza que não deixava margem para a argumentação. Ele não queria ninguém. Só queria a mulher que o havia deixado. Eduarda também tentou sua sorte. Com Letícia fora do caminho, achou que finalmente teria sua chance. Começou a aparecer mais frequentemente nas reuniões que Gabriel participava, ofereceu-se para ajudar com alguns projetos, até mesmo sugeriu jantares para discutir negócios. Mas Gabriel a tratava com uma frieza profissional que deixava claro que ela estava perdendo seu tempo. Foi Helena, a mãe de Gabriel, quem primeiro suspeitou que algo estava errado. Conhecia o filho melhor do que ninguém. Sabia quando ele estava apenas triste e quando estava completamente destruído. E o que via agora era um homem que havia perdido algo essencial, algo que não poderia ser substituído por sucesso profissional ou conforto material. Helena nunca acreditou nas acusações contra Letícia. Desde o início, aquilo tudo lhe pareceu conveniente demais, e conhecendo Antônio como conhecia, sabia do que o marido era capaz quando queria controlar a vida do filho. Foi assim que ela tomou uma decisão. Contrataria um investigador particular. Alguém de fora sem ligações com a família ou com a empresa. Alguém que pudesse investigar o caso sem as amarras e os interesses que contaminavam tudo dentro da Almeida Importações. O investigador se chamava Roberto Campos, um ex-policial com décadas de experiência e uma reputação impecável. Helena o procurou em segredo, pagando do próprio bolso, sem que Antônio ou Gabriel soubessem. Explicou a situação, deu todos os documentos que conseguiu reunir e fez um único pedido. Descubra a verdade, não o que parece ser verdade, mas o que realmente aconteceu. Roberto aceitou o caso com a seriedade de quem entende que por trás de papéis e números existem vidas reais sendo afetadas. Começou do zero. Analisou cada transação, cada acesso ao sistema, cada movimento suspeito, e aos poucos começou a encontrar inconsistências. Os horários não batiam perfeitamente. Algumas transações haviam sido feitas em momentos em que Letícia estava comprovadamente em outro lugar. Os padrões de digitação nos comandos não correspondiam ao estilo dela. Havia rastros digitais que apontavam para outro computador, acessando o sistema usando as credenciais dela. Quanto mais Roberto investigava, mais claro ficava. Aquilo não era apenas um caso de desvio de dinheiro. Era uma armação. Cuidadosamente planejada, meticulosamente executada, mas ainda assim uma armação. O investigador trabalhou por 3 meses. Foram 3 meses de análises, de cruzamento de dados, de interrogatórios, discretos com funcionários da empresa. E no final, tinha em mãos um relatório explosivo. O desvio havia sido forjado, as provas haviam sido plantadas, e os responsáveis eram Eduarda Tavares, e em uma reviravolta que nem Helena esperava, Antônio Almeida havia não apenas autorizado, mas participado ativamente do plano. Quando Helena leu o relatório, sentiu uma mistura de fúria e tristeza. Fúria pelo que o marido era capaz de fazer. Tristeza pela dor desnecessária que havia causado a 2 pessoas que só queriam ser felizes. Mas também sentiu determinação. Chegara a hora de Gabriel saber a verdade. E de Letícia ser finalmente inocentada. Era final de agosto, quando Helena chamou o filho para um almoço em sua casa. Gabriel chegou sem expectativas, pensando que seria apenas mais uma daquelas refeições em que a mãe tentava animá-lo sem sucesso. Mas quando Helena colocou o relatório sobre a mesa, viu o filho empalidecer. "Leia", ela disse simplesmente. Gabriel pegou o documento e começou a ler. A cada página, a realidade se reconstruía em sua mente. Cada prova da inocência de Letícia era uma facada no coração. E a confirmação de que seu próprio pai havia orquestrado tudo foi o golpe final. Ela
Era inocente, ele murmurou, as mãos tremendo. O tempo todo. E eu deixei que ela fosse embora. Eu deixei que ela pensasse que eu não acreditava nela. Você foi enganado, Helena disse gentilmente. Todos nós fomos, mas agora você sabe a verdade e pode consertar isso. Como? Ela me odeia, deve me odiar. Você não vai saber até encontrá-la. Encontrá-la? Mãe, ela desapareceu. Ninguém sabe onde está. Eu tentei. Procurei em todo lugar que consegui pensar. Então procure mais. Contrate investigadores. Vasculhe a cidade inteira se for preciso. Mas encontre-a, Gabriel. Encontre-a e peça perdão. Porque se você não fizer isso, vai se arrepender pelo resto da vida. Gabriel saiu daquela casa com uma missão. Usou todos os recursos que tinha. Contratou os melhores investigadores. Rastreou registros médicos. Procurou em hospitais, clínicas, bairros onde Letícia poderia ter se refugiado. E, finalmente, depois de semanas de busca incansável, conseguiu uma pista. Um médico em uma clínica popular na Zona Leste havia atendido uma paciente chamada Letícia Silva, pré-natal. A palavra atingiu Gabriel como um raio, pré-natal. Letícia estava grávida, e pelas datas que o investigador conseguiu, o bebê era dele. Tinha que ser dele. Um filho. Ele ia ter outro filho. E Letícia havia passado por toda a gravidez sozinha, sem apoio, fugindo de uma acusação injusta, carregando uma criança que ele nem sabia que existia. O desespero de encontrá-la se multiplicou. Não era mais apenas sobre pedir perdão ou provar sua inocência. Era sobre estar presente, sobre não deixar que ela enfrentasse aquilo sozinha por mais um dia sequer. A trilha levou até uma casa simples em Guaianazes, onde morava uma família. Os investigadores confirmaram que Letícia estava ali e que o bebê já havia nascido. Um menino, nascido há 2 semanas. Gabriel não esperou. Não planejou o que dizer. Simplesmente foi. Dirigiu por horas no trânsito caótico de São Paulo, o coração batendo tão forte que ele achava que explodiria. Quando bateu na porta daquela casa modesta, uma mulher que ele não conhecia atendeu. Devia ser a amiga que havia acolhido Letícia, Mariana. Eu preciso falar com Letícia, Gabriel disse, tentando manter a voz firme. Mariana o reconheceu imediatamente, e havia raiva em seus olhos, raiva pelo que aquele homem havia feito com sua amiga. Ela não quer ver você. Por favor, eu sei a verdade. Sei que ela é inocente, sei sobre o bebê. Por favor, deixe-me falar com ela. Algo no desespero genuíno de Gabriel fez Mariana hesitar. Ela sabia que Letícia ainda o amava. Sabia que aquela separação estava destruindo a amiga tanto quanto a própria gravidez solitária. Espere aqui. Mariana entrou e voltou alguns minutos depois. Ela vai te receber, mas se você fizer qualquer coisa que a machuque mais ainda, juro que te jogo para fora pessoalmente. Gabriel acenou, grato. Foi levado até um quarto pequeno nos fundos da casa. E ali, sentada em uma cadeira de balanço com um bebê nos braços, estava Letícia. Ela estava diferente, mais magra, o rosto cansado, mas ainda linda. Tão linda que doía olhar. E nos braços dela, envolto em uma manta azul, um recém-nascido de pele rosada e cabelos escuros dormia tranquilamente. Letícia olhou para Gabriel e, por um momento, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam, carregando em seus olhos todos os meses de dor, saudade e arrependimento. E então, Gabriel se ajoelhou. Gabriel ficou de joelhos no chão daquele quarto modesto, os olhos fixos em Letícia e no bebê que ela segurava com tanto cuidado. As lágrimas desciam livremente pelo rosto dele, sem qualquer tentativa de disfarce. Era a imagem de um homem completamente quebrado e ao mesmo tempo renascendo. Lê, ele começou, a voz rouca e embargada. Eu sinto muito por tudo, por ter duvidado de você, por ter deixado que você enfrentasse isso sozinha, por não ter lutado com mais força. Eu descobri a verdade. Tudo foi uma armação. Você sempre foi inocente e eu deveria ter acreditado em você desde o primeiro momento. Letícia fechou os olhos, as lágrimas finalmente escapando. Por meses havia imaginado esse momento.
Imaginado Gabriel descobrindo a verdade, vindo atrás dela, pedindo perdão. Mas agora que estava acontecendo, a dor ainda era fresca demais. A ferida ainda sangrava. Você me deixou ir, ela disse, a voz trêmula. Quando mais precisei que você lutasse por mim, você me deixou ir. Porque você me convenceu de que era o que você queria. Você interpretou tão bem que eu acreditei. Mas eu deveria ter visto através da mentira. Deveria ter percebido que você estava se sacrificando para me proteger. Letícia olhou para o bebê em seus braços, o filho que haviam feito juntos e que Gabriel só agora conhecia. Ele tem 2 semanas, ela disse baixinho. Nasceu no dia 23 de agosto. Foi um parto difícil. Passei 16 horas em trabalho de parto, sozinha, com apenas Mariana ao meu lado. Quando os médicos colocaram ele nos meus braços pela primeira vez, a única coisa que consegui pensar foi que você deveria estar ali, que aquele momento deveria ser nosso, não só meu. Gabriel levantou-se e se aproximou devagar, como se temesse assustá-la. Quando chegou perto o suficiente para ver o rosto do bebê, sentiu o coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Posso? Ele perguntou, estendendo os braços. Letícia hesitou por um momento, mas então assentiu. Com cuidado, passou o bebê para Gabriel. E ver o homem que amava segurando o filho deles pela primeira vez foi uma das coisas mais lindas e dolorosas que já havia experimentado. Gabriel olhou para aquele serzinho tão pequeno, tão perfeito, e algo fundamental mudou dentro dele. Aquele era seu filho. Parte dele e parte da mulher que amava. E ele havia perdido as primeiras 2 semanas da vida dele por causa de mentiras e manipulações. Como ele se chama? Gabriel perguntou, os olhos ainda fixos no bebê. Miguel. Miguel de Silva, Letícia respondeu. Não coloquei seu sobrenome porque achei que você nunca saberia dele. Que ele seria apenas meu. Miguel, Gabriel repetiu, como se estivesse saboreando o nome. É perfeito. Mas ele não é apenas Silva. Ele é Almeida também. Porque ele tem um pai. E esse pai não vai embora nunca mais. Gabriel devolveu o bebê para Letícia e então sentou ao lado dela. Pegou a mão dela entre as suas e segurou com firmeza. Eu tenho as provas. Tenho tudo documentado. Eduarda forjou as transações usando seu computador. Meu pai financiou e autorizou tudo. Eles queriam te afastar de mim e usaram os meios mais cruéis possíveis para fazer isso. Mas eles não vão sair impunes. Vou garantir que paguem pelo que fizeram. E Sofia? Letícia perguntou. Como ela está? Ao ouvir o nome da filha, Gabriel sorriu tristemente. Ela pergunta por você todos os dias. Desenha você em todos os papéis. Chora quando vê outras meninas com suas mães. Sua ausência deixou um vazio imenso na vida dela, assim como na minha. Eu também senti falta dela. Senti falta de vocês dois. Mas eu precisava fazer aquilo. Precisava te proteger. Se eu tivesse ficado, você seria destruído tentando me defender. Seria forçado a escolher entre mim e tudo o que construiu. E eu não poderia fazer isso com você. Mas você não entende, Gabriel disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Não havia escolha a fazer. Você é tudo. Você e agora, Miguel. Vocês são mais importantes do que qualquer empresa, qualquer fortuna, qualquer coisa nesse mundo. E eu vou passar o resto da minha vida provando isso para você. Eles ficaram ali por horas, conversando, chorando, relembrando, planejando. Gabriel contou tudo. Sobre como sua mãe havia contratado o investigador. Sobre como as evidências da armação foram reunidas. Sobre como havia passado os últimos meses vivendo no automático, apenas existindo, mas não vivendo de verdade. Letícia, por sua vez, contou sobre a gravidez. Sobre os medos, as dificuldades financeiras, as noites em claro se perguntando se estava fazendo a coisa certa. Sobre como o amor pelo filho, que ainda não havia nascido, a manteve forte quando tudo o que queria era desistir. Quando a noite caiu e Miguel precisou ser amamentado, Gabriel observou em silêncio, maravilhado com a força e a delicadeza daquela mulher que havia passado por tanto sozinha. Volte comigo,
Gabriel disse quando Letícia terminou de colocar Miguel para dormir no berço improvisado. Volte para casa, para nossa casa. Vamos ser uma família. Você, eu, Sofia e Miguel. Gabriel, não é tão simples assim. Tem as acusações pendentes, tem seu pai, tem a empresa. O mundo inteiro vai dizer que você está cometendo um erro. Que digam, não me importo, já tomei minha decisão, e dessa vez nada nem ninguém vai me fazer mudar de ideia. Eu te amo, Letícia Silva. Amo você mais do que achei que fosse possível amar alguém. E vou lutar por você. Vou lutar por nós, todos os dias, pelo resto da minha vida, se for preciso. Letícia olhou nos olhos dele e viu ali algo que não via há meses. Certeza, convicção, amor incondicional. E pela primeira vez desde que tudo havia desmoronado, permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança para eles. Está bem, ela sussurrou. Vamos tentar. O retorno à mansão no Morumbi foi tanto uma celebração quanto uma declaração de guerra. Gabriel não tentou esconder nada, não tentou suavizar a situação. Chegou com Letícia, com Miguel e com a determinação de quem finalmente sabia exatamente o que queria. Sofia, quando viu Letícia, correu e se jogou em seus braços com tanta força que quase a derrubou. A menina chorava e ria ao mesmo tempo, agarrada à mulher que tinha aprendido a amar como figura materna. Você voltou, Lê. Papai disse que você tinha ido embora, mas eu sabia que você voltaria. Eu voltei, meu amor, Letícia disse, abraçando a menina com toda a força. E agora não vou mais embora nunca. É verdade, papai. A Lê vai ficar com a gente? Para sempre, Gabriel confirmou, pegando a filha no colo. E tem mais. Você tem um irmãozinho. Olha. Sofia olhou para o bebê que Gabriel segurava e seus olhos se arregalaram de encantamento. Ele é tão pequenininho. Posso fazer carinho? Pode sim, mas com muito cuidado, tá? Ver as duas crianças, o vínculo imediato entre elas, foi uma das coisas mais emocionantes que Gabriel e Letícia já haviam presenciado. Sofia assumiu imediatamente o papel de irmã mais velha, prometendo proteger Miguel de tudo e todos. Mas se dentro da casa havia alegria e recomeço, lá fora a tempestade estava apenas começando. A primeira confrontação foi com Antônio. Gabriel o chamou para uma reunião no escritório da mansão. Quando o pai chegou, encontrou não apenas o filho, mas também Helena e os advogados, todos com cópias do relatório do investigador. O que significa isso? Antônio perguntou, ainda tentando manter a postura autoritária. Significa que eu sei de tudo, Gabriel respondeu, a voz dura como aço. Sei que você e Eduarda armaram para Letícia. Sei que forjaram provas. Sei que usaram as dívidas da família dela para criar um motivo plausível. Sei de cada passo do plano miserável de vocês. Antônio empalideceu, mas tentou manter a compostura. Isso é absurdo. São acusações graves e sem fundamento. Sem fundamento? Gabriel jogou o relatório sobre a mesa. Está tudo documentado aqui. Cada acesso ilegal ao sistema. Cada transação forjada. Cada mentira. E tem mais. Os advogados já estão preparando ações criminais contra você e Eduarda. Vocês vão pagar pelo que fizeram. Gabriel, seja sensato. Sou seu pai. Fiz o que fiz, porque achei que era o melhor para você. Aquela mulher não é do nosso meio. Ela ia te arrastar para baixo. Arrastar para baixo? Gabriel levantou-se, a fúria finalmente transbordando. Ela é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ela me fez lembrar como é viver de verdade, como é sentir, como é amar. E você tentou destruí-la porque não consegue controlar minha vida como controla suas empresas. Você está cometendo um erro. O único erro que cometi foi demorar tanto para perceber o tipo de homem que você realmente é. Um homem que coloca poder acima de tudo, que não sabe o que é amor verdadeiro, que está tão obcecado por controle que perdeu o contato com qualquer fragmento de humanidade que ainda tinha. Helena, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Antônio, você perdeu seu filho hoje. Não porque ele escolheu uma mulher que você não aprova, mas porque você mostrou que não merece o amor dele. Eu deveria ter feito isso há anos, mas agora vou. Quero o divórcio.
e vou garantir que Gabriel tenha tudo o que precisa para reconstruir sua vida longe de você. O patriarca olhou para a esposa, depois para o filho, e viu ali algo que nunca imaginou ver: unidade, determinação e a completa rejeição de tudo que ele representava. Saiu daquela sala um homem derrotado, e nas semanas seguintes viu seu império começar a ruir. Gabriel assumiu o controle majoritário da empresa através de ações que havia herdado da avó. Reorganizou a estrutura, promoveu pessoas baseadas em mérito e não em conexões familiares, e transformou a Almeida Importações em algo novo, algo mais humano. Eduarda, quando foi confrontada com as provas, tentou negociar. Ofereceu devolver o dinheiro, pediu perdão, implorou por uma segunda chance. Mas Gabriel foi inflexível. Ela foi demitida e processada. Não houve prisão, mas sua reputação no mercado foi destruída. Ninguém mais queria contratar alguém conhecido por tramar contra os próprios colegas. Antônio, isolado e vendo seu legado desmoronar, tentou algumas vezes se reconciliar com o filho. Mas Gabriel deixou claro que a porta só seria aberta quando o pai aprendesse a respeitar suas escolhas, e que isso incluía aceitar Letícia e as crianças como família. Letícia foi oficialmente inocentada de todas as acusações. Seu nome foi limpo, e Gabriel fez questão de que todos na empresa soubessem a verdade. Ofereceu a ela um cargo de gestão, mas Letícia recusou. Não queria voltar para aquele ambiente. Tinha outros planos. Com o apoio financeiro de Gabriel, Letícia abriu uma pequena ONG que ajudava outras mulheres em situações vulneráveis. Mulheres que, como ela, haviam sido injustiçadas, abandonadas ou simplesmente precisavam de uma segunda chance. O projeto era sua paixão e Gabriel a apoiava completamente. Eles se casaram em uma cerimônia simples, apenas com a família próxima e amigos verdadeiros. Não houve pompa nem ostentação. Apenas duas pessoas que se amavam prometendo estar juntas nos bons e maus momentos. A mansão no Morumbi foi vendida. Guardava memórias dolorosas demais. Em seu lugar, compraram uma casa menor, mas aconchegante, em um bairro tranquilo. Uma casa com jardim onde as crianças pudessem brincar, com uma cozinha grande onde todos jantavam juntos, com fotos nas paredes e brinquedos espalhados pelo chão. Uma casa que finalmente parecia um lar. Sofia floresceu. Com Letícia como mãe presente e amorosa e com Miguel como irmãozinho, ela se tornou uma criança mais feliz e segura. Não perguntava mais pela mãe biológica. Letícia era sua mãe agora, em todos os sentidos que importavam. Miguel crescia cercado de amor. Gabriel estava presente em cada momento, cada primeira palavra, cada primeiro passo, cada descoberta. Compensava o tempo perdido com uma dedicação absoluta. Helena se tornou uma avó presente e carinhosa. Finalmente livre do casamento opressor com Antônio, ela renasceu. Passou a viajar, a fazer as coisas que sempre sonhou, e seus momentos favoritos eram quando visitava a família do filho e via a felicidade genuína que havia ali. Mariana, a amiga que acolheu Letícia nos momentos mais difíceis, tornou-se parte da família estendida. Gabriel nunca esqueceu o que ela fez por Letícia e por Miguel, e sempre encontrava formas de retribuir. Os anos passaram. A vida não foi sempre fácil. Houve desafios, discussões, momentos de cansaço e frustração. Mas, através de tudo, Gabriel e Letícia permaneceram unidos. O amor que havia nascido de um erro, de um áudio enviado por engano em uma noite de Natal, provou ser mais forte do que qualquer adversidade. Em uma manhã de dezembro, 5 anos depois daquela primeira noite, a família estava reunida no jardim da casa. Sofia, agora com 8 anos, brincava com Miguel, que, aos 5, já era um garoto esperto e cheio de energia. Gabriel e Letícia observavam do banco sob a árvore, de mãos dadas. "Você lembra daquela noite?" Letícia perguntou, apoiando a cabeça no ombro dele. "Quando enviei aquele áudio por engano. Como eu poderia esquecer? Foi a noite que mudou minha vida, a noite que me trouxe você. Às vezes ainda não acredito que tudo isso aconteceu, que passamos por tanta coisa e ainda assim estamos aqui,
juntos, felizes. Eu sempre digo que os melhores presentes vêm nos pacotes mais inesperados, e você, Lê, foi o presente mais inesperado e maravilhoso que já recebi. Miguel veio correndo até eles naquele momento, com Sofia logo atrás. Pai, mãe, podemos fazer um piquenique aqui no jardim? Miguel perguntou, os olhos brilhando. E eu vou ajudar a preparar os sanduíches, Sofia acrescentou animada. Gabriel e Letícia se olharam e sorriram. Aqueles eram os momentos, as pequenas alegrias do dia a dia que faziam tudo valer a pena. Claro, Letícia respondeu. Vamos fazer o melhor piquenique de todos. As crianças correram para a cozinha e Gabriel puxou Letícia para um abraço. Eu te amo, ele disse, como dizia todos os dias. Eu também te amo, ela respondeu, como respondia todos os dias. E ali, naquele jardim cheio de vida e risos, cercados pelas pessoas que mais amavam, Gabriel e Letícia entenderam uma verdade fundamental. O amor verdadeiro não é aquele que acontece sem obstáculos, é aquele que sobrevive apesar deles. É aquele que escolhe ficar quando seria mais fácil ir embora. É aquele que se recusa a desistir, mesmo quando tudo parece perdido. O áudio enviado por engano em uma noite de Natal não foi um erro, afinal. Foi o destino encontrando seu caminho. Foi o universo conspirando para juntar duas almas que precisavam uma da outra. Foi o início de uma história que provaria que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra um jeito. Antônio, anos depois, quando já era um homem velho e solitário, finalmente pediu desculpas. Não com palavras apenas, mas com ações. Começou a tentar ser um avô presente, respeitando os limites que Gabriel estabeleceu. A reconciliação foi lenta, gradual, e talvez nunca fosse completa. Mas havia ali um começo, uma tentativa de consertar o que havia sido quebrado. Eduarda desapareceu. Diziam que tinha saído do país, começado uma nova vida em outro lugar. Ninguém realmente se importava. Ela se tornou apenas uma nota de rodapé na história que Gabriel e Letícia contavam às crianças quando elas cresceram. Um lembrete de que nem todas as pessoas agem com bondade, mas que isso não deveria mudar quem nós escolhemos ser. E a história continuava. Porque histórias de amor verdadeiro não têm fim. Elas apenas se transformam, se adaptam, crescem com o tempo. Gabriel e Letícia envelheceriam juntos, veriam seus filhos crescerem, se tornarem adultos, construírem suas próprias famílias. E quando um dia, muito no futuro, contassem para os netos sobre como se conheceram, fariam todos rirem com a história do áudio enviado por engano. Vocês veem, Letícia diria segurando a mão enrugada de Gabriel, às vezes os maiores erros levam aos maiores acertos, e às vezes tudo o que precisamos é de coragem para acreditar que o amor vale a pena. Sempre. Naquele jardim ensolarado, com as crianças correndo e rindo, com o aroma dos sanduíches sendo preparados vindo da cozinha, com o calor do sol aquecendo os rostos, Gabriel e Letícia tinham tudo. Não riqueza material, embora a tivessem também, mas algo muito mais valioso. Tinham família, tinham amor, tinham propósito. E enquanto o dia avançava e a tarde dava lugar à noite, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu e as crianças finalmente adormeciam depois de um dia cheio de brincadeiras, Gabriel e Letícia sentaram na varanda, exatamente como faziam naquela primeira noite. Você acha que se eu não tivesse enviado aquele áudio, nossas vidas seriam diferentes? Letícia perguntou pensativa. Completamente diferentes, Gabriel respondeu. Mas eu acredito que de alguma forma nós teríamos nos encontrado. Porque algumas coisas são inevitáveis. E nós, Lê, sempre fomos inevitáveis. E talvez ele estivesse certo. Talvez em algum outro universo, em alguma outra versão de suas vidas, eles também tivessem se encontrado. Talvez o amor verdadeiro seja mesmo inevitável. Talvez quando duas almas são feitas uma para a outra, o universo sempre encontre um jeito de juntá-las. Mas neste universo, nesta versão de suas vidas, tudo começou com um áudio enviado por engano. E terminou, ou melhor, continuou, com uma família unida, com amor transbordando, com a certeza de que haviam encontrado um no outro o que sempre estiveram procurando. Um lar. Não um lugar físico, mas uma pessoa, um sentimento,
Uma certeza de que não importa o que o mundo jogasse em seu caminho, eles enfrentariam juntos. E quando a noite finalmente caiu, completamente, e eles entraram em casa, Gabriel virou-se para Letícia mais uma vez. Obrigado, ele disse. Por quê? Por não ter desistido, por ter sido forte quando eu fui fraco, por ter me dado não apenas uma segunda chance, mas uma nova vida, por ser você. Letícia sorriu aquele sorriso que Gabriel amava tanto e o beijou suavemente. Nós escolhemos ser felizes, ela disse. Todos os dias fazemos essa escolha. E eu sempre vou escolher você. Era isso. Era simples assim e ao mesmo tempo imensamente complexo. O amor não era um sentimento que simplesmente acontecia. Era uma escolha. Uma escolha que precisava ser feita todos os dias. Nos dias bons e nos dias ruins, nos momentos de alegria e nos momentos de dor. E Gabriel e Letícia escolheram um ao outro. Sempre escolheriam. A história que começou em uma noite de Natal, com lágrimas e solidão, terminava agora anos depois com risos e plenitude. Provando que, às vezes, as melhores histórias nascem dos momentos mais improváveis, que o amor pode florescer até mesmo no meio da tempestade. E que quando duas pessoas estão dispostas a lutar uma pela outra, não há obstáculo grande o suficiente que não possa ser superado. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Letícia e Gabriel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.